Pessoal, tudo bom? Meu nome é Júlio Galvão, aqui da Oficina de Teatro Cristão. Hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, continuar na primeira aula da Oficina de Teatro. No outro vídeo, eu apresentei o passo a passo, o Word, e deixei disponível também esse material aqui. Para não ter nenhum tipo de dúvida na hora de você apresentar esse material, eu vou apresentar para vocês também. Lembrando que, se você puder, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdo de qualidade e também as próximas aulas. Lembrando que nós vamos ter 4 aulas da Oficina de Teatro com material disponível para vocês implantarem em suas igrejas, com dicas, dinâmicas e etc. E eu vou apresentar aqui um pouquinho desse material que vai estar disponível também nesse vídeo, na descrição, tanto o Word, que é para você fazer as dinâmicas, e também o vídeo do... O vídeo eu vou deixar aqui agora, em cima, onde você encontra a explicação completa das dinâmicas, e aqui eu estou apresentando o PowerPoint, que você vai estar apresentando também nesse primeiro encontro. Então, esses 2 vídeos fazem parte da primeira aula que vocês estão se preparando para ministrarem ao pessoal. Uma teoria básica e uma prática bem forte para realmente trazer essa dinâmica que o teatro ele pede. A gente vai estar passando aqui o slide. Está passando aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. O surgimento do teatro. Então, pessoal, para a gente falar com o pessoal, né, que está fazendo parte dessa oficina, mesmo que de maneira rápida, aqui talvez fique um pouquinho mais longo, porque eu vou estar explicando um pouquinho melhor, mas o máximo é 15 minutos, 12 minutos nesse primeiro encontro. Então, a gente vai explicar um pouquinho do surgimento do teatro, né? A origem do teatro está na Grécia Antiga, organizavam-se festivais para celebrar a fertilidade da terra na primavera e os participantes vestiam peles de animais, dançavam e entoavam cânticos repetidos pelos demais. Foi lá que surgiu o teatro tal como o conhecemos hoje, representações com diferentes histórias escritas por autores, nas quais atores interpretam diferentes papéis diante de um público em um local construído especialmente para isso. Então, na Grécia, a gente sabe que tem um coliseu, tem toda... eles realmente criaram isso, né? Aquele espaço realmente voltado para apresentações que iam desde de gladiadores, né, que ali lutavam para sobreviver, até aquilo também era uma representação, né, de batalhas antigas, como vários filmes que a gente já deve, você já deve ter de alguma forma visto isso. Então, imagem máscaras, né, teatrais da tragédia e da comédia, segundo o século da era cristã. Então, assim, se usavam muito máscara, né, para retratar justamente a tragédia e a comédia no teatro grego. Aqui, pessoal, um dos festivais mais famosos da Grécia Antiga era realizado em homenagem ao deus Dionísio. Durante 6 dias, todos os habitantes da cidade se reuniam para julgar a qualidade dos textos encenados e de seus autores. Então, veja que já existia um festival, né? Um torneio ali para ver realmente quais os melhores textos, o que agradava mais o público, etc. Aplaudiam quando gostavam ou protestavam ao ponto de interromper a apresentação, caso não gostassem. Júlio, mas aqui é uma igreja, a gente está no contexto cristão, por que é que eu vou apresentar isso? Aqui é a história, pessoal, a gente não tem como fugir da história. É claro que no contexto da gente vai ser completamente diferente, e mais na frente a gente vai chegar nisso. É justamente o teatro voltado justamente para a obra de Deus. Então, imagem disponibilizada por uma personalidade aí que tem um nome dificílimo de falar, Teatro Romano de Atenas, Grécia, domínio público. Né? Então, a imagem que tem domínio público aí. Como se faz teatro? Ixi, vamos ver. Deixa eu passar aqui para o lado de cá. A peça teatral é organizada em cenas e atos. Um ato é um dos momentos da obra que pode corresponder a tudo o que acontece no mesmo período, no mesmo dia ou no mesmo ano. Então, pessoal, uma peça ela pode se dividir em atos. A gente vai ver que hoje em dia, principalmente nesse contexto que a gente tem pouco tempo para apresentar na igreja ou fora dela,
Mas a gente entende que assim, a gente pode dividir uma peça por atos. Exemplo, como é um exemplo que eu posso trazer aqui. A gente pode trabalhar, primeiro ato, os milagres de Jesus. Segundo ato, a Santa Ceia e o Getsemane. Terceiro ato, a crucificação. Então são momentos que você pode separar. Se você quiser fazer uma paixão de Cristo aí de maneira mais resumida, etc., você pode dividir isso aí por atos, que contam determinados períodos, que podem ser anos, momentos, situações que aconteceram, e você pode dividir isso aí por atos. Os atos podem ser divididos em cenas. As mudanças de cenas são iniciadas pelas entradas e saídas dos personagens. Então, os milagres de Jesus é o primeiro ato, beleza. Então, você vai ter ali a cura do cego, a mulher do fluxo de sangue. Então, isso pode ir acontecendo e a saída dos personagens e os novos acontecimentos são as cenas que vão mudando dentro do mesmo ato. Então, o primeiro ato, os milagres de Jesus. Que, de tal maneira que a aparição ou desaparição de um personagem do palco marca o princípio de uma cena ou o final de outra. Essas mudanças podem também ser marcadas pela iluminação ou mudança de cenário. Então, iluminação, pessoal, mais na frente a gente vai criar um módulo aí. Para a oficina de teatro, a gente não vai falar de iluminação, a gente não vai falar desses acessórios que são bastante interessantes. A gente vai trabalhar mais as pessoas agora. Mas é muito importante isso aí e realmente a iluminação ela pode até fazer uma mudança de cena. Então isso pode ajudar muito você. Apesar de quase toda a peça se dividir em atos e cenas, não existe regra em relação à sua quantidade. Então isso daí fica bem livre aí para o escritor. Aqui, atualmente, o número de atos pode variar e não existe nenhuma regra. Alguns autores, inclusive, não separam as peças por atos. Simplesmente utilizam as cenas para dividir o enredo. Então, é o meu caso. A maioria das peças que eu faço é um único ato e é dividido por cenas. Aqui, ó, eu estou aqui, como vocês conseguem ver, fazendo o personagem do adversário de nossas almas. E aqui tem Nicole, que ela é realmente tentada pelo adversário. Então, essa peça acontece como? Acontece com a primeira cena, a Nicole sozinha no banco de praça, ali. Eu já entro, já é a segunda cena, e já converso com ela ali de várias maneiras, sugestionando para que ela realmente entre na bebida, e até ela chegar ao ponto de atentar contra a própria vida. Esse texto já está disponível, pessoal, aqui, só é você procurar lá, Visitante Inesperado, essa peça já está disponível, tanto a explicação do escritor, que não sou eu, é o Edmar Aloysio, como também o texto disponível para vocês baixarem. E também eu tenho uma outra versão, também aqui, Visitante Inesperado, que está gravada, mas é muito antiga, mas também é uma referência para vocês. Sim, e terminando aqui, a última cena realmente é entrar a aparição de Jesus, realmente para explicar ela, né? Que ele é o único caminho, é a verdade, é a vida, e que não há outro caminho ao Pai. E ela realmente, você vai ter que descobrir, ou assistindo a peça, ou vendo o texto, ou então fazendo essa peça. Aqui, pessoal, a gente vai trabalhar, né? Vamos ver aqui, deixa eu sair aqui. Para quem se faz teatro? Então, é algo bem interessante esse questionamento, para quem se faz teatro. O teatro é feito para agradar os mais diferentes tipos de públicos, crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas da terceira idade. Essas pessoas são o elemento fundamental para que o teatro exista. E aí, isso aqui, pessoal, eu tirei isso aqui, tá com a referência no final, vocês vão lá na fonte e verificam, de um material que é dado pelo governo de Pernambuco sobre teatro. Aqui é um conceito secular de teatro. Claro que para nós que somos cristãos, o teatro é feito para agradar a Deus e tudo está dentro do propósito de Deus para alcançar o maior número de pessoas possíveis ao arrependimento, ou então até aquelas pessoas que estão dentro da igreja trazendo algum tipo de consciência em determinada área da vida e até da vida dos atores, né? Da mesma maneira que quando você prega, você é o primeiro que é impactado, quando você atua também você é o primeiro que é impactado. Então, portanto,
que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Onde se faz teatro? Ixi. E aí, pessoal? Onde a gente pode fazer teatro? A gente pode fazer na rua, pode fazer, na igreja, ou na faculdade, num centro como comunitário, num hospital. Então, assim, é bem livre, né? Claro que a igreja é o principal ponto, que a gente tem essa referência. A rua é algo que eu ainda estou me arriscando a iniciar esse trabalho. Infelizmente, por conta da pandemia, ficou impossível fazer isso agora, mas é um local que eu tenho as suas dificuldades e depois a gente vai falar sobre elas aqui. Quando eu tiver essa experiência mais aprofundada, eu vou trazer aqui para vocês também. Mas eu já apresentei em faculdades, já apresentei em ambientes que são um pouco menos propícios para um tipo de atividade cristã desse tipo, e o resultado foi muito positivo dessas peças. Então, na Idade Média, as representações eram feitas nas igrejas, algumas realizadas nos seus átrios ou entradas, outras no coro ou na parte central do templo. Naquela época, era frequente utilizar a carroça que funcionava como teatro ambulante. Sobre a carroça colocavam-se o cenário e debaixo dele, fechando por uma cortina, ficava o espaço onde os atores se vestiam. Então, embaixo ficava aí o local onde os atores se vestiam. Então, aqui, essa questão da carroça, pessoal, a gente trazendo para os nossos dias, é botar o material dentro de um carro, chegar numa praça dessa aí e realmente fazer a diferença. Se você tiver alguém que tem um ponto de energia, quiser fazer algo mais elaborado, levar uns 2 canhões de LED, um microfone, alguma coisa, fica mais interessante ainda. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Os primeiros teatros cobertos apareceram na Itália, né? Então, um teatro com uma coberta, né, todo fechado. O palco era bem profundo e permitia a utilização de belos cenários de maquinaria para conseguir efeitos especiais nas peças. Esse tipo de teatro serviu de modelo para os teatros franceses do século XVIII e para os grandes teatros de época do século XIX. Então, aí algumas referências dos teatros cobertos. Bem recente, pessoal, século XVIII. Deixa eu sair daqui. No final do século XX, surgiram outros tipos de espaços cênicos. Talvez os mais surpreendentes sejam aqueles nos quais os espectadores e os artistas compartilham o mesmo espaço, desaparecendo a diferença entre palco e plateia. Eu super aprovo e já tive a oportunidade de fazer teatro nesse circuito aí, é muito bacana. Aqui, ó, é o teatro onde Shakespeare encenava suas peças. Então, não precisa, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É muito bacana. Mas a gente tem igrejas hoje muito mais suntuosas do que esse tipo de cenário aqui. Talvez não preparada para o teatro, mas o teatro que ele se adapta aí a vários tipos de situações. Aqui uma referência também, pessoal, bem bacana, que eu quero trazer para vocês, entre os indígenas, havia manifestações dramáticas que consistiam basicamente em canto, música instrumental e dança. Entretanto, o teatro, propriamente dito, nasceu aqui no Brasil com o padre José de Anchieta, no período de colonização portuguesa. Com o objetivo de catequizar os índios, os jesuítas utilizavam o teatro como recurso para educá-los dentro dos preceitos da Igreja Católica e do povo europeu da época. A gente não vai entrar no detalhe aqui dos preceitos da Igreja Católica e disso tudo, mas a verdade é a seguinte: se chegou num local onde os índios falavam outras línguas, não era a língua dos povos da Europa, né, que vieram para cá, os portugueses, e através do teatro se conseguiu levar esse contexto. Não vamos entrar aqui no mérito que tipo de preceitos aí que eles trouxeram da Igreja Católica, mas a realidade é a seguinte: nós que somos protestantes, que somos cristãos, temos na Bíblia, né, as verdades sagradas, cremos nisso, realmente temos experiências, né, a maioria de nós aí tem experiências marcantes com Cristo, irrefutáveis, a nível pessoal mesmo,
E de posse dessas verdades sagradas que nós temos, dessas experiências que nós temos com Cristo, a realidade é que nós temos que levar isso para outras pessoas. Então, não pense que existe uma diferença grande entre os índios da época e as pessoas que não conhecem a Cristo, porque estão completamente alheias a tudo que é sagrado, a tudo que é santo e a tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo ele compartilhou e que nós, à medida do possível, vamos aprendendo ao passar do tempo. Então, é muito diferente. Eu me lembro que eu me converti fazem quase 10 anos e eu passava na frente da igreja e aquilo era uma coisa completamente fora da minha realidade. Então aquilo era realmente grego, como a gente já está falando grego, né? Aquilo ali. Então assim, o teatro ele realmente, ele nesse contexto evangelístico, nesse contexto de alcançar pessoas, ele entra realmente para alfabetizar essas pessoas em Cristo realmente, através de encenações, através de é, encenações, representações das próprias parábolas de Cristo, é um exemplo claro, porque isso para trazer as pessoas para uma realidade mais próxima daquilo que Cristo quis trazer através da sua palavra. Então o teatro sim muito relevante nesse contexto, e eu tenho até um vídeo aqui com o presbítero Edmar falando sobre a importância do teatro, né, os desafios e a importância do teatro cristão. Eu vou deixar aqui também agora, se vocês quiserem dar uma olhada lá, mas ele trouxe realmente alguns pontos bem bacanas a respeito disso. Então fica a dica aí, pessoal. E esse material todinho aqui vocês vão apresentar para as pessoas que estão na oficina de teatro. Aqui referência, né, linguagens, códigos e suas tecnologias, arte, teatro, como, porquê, para quem e onde se faz teatro. É do governo de Pernambuco. E aí está o link disponível. Vocês vão poder, a partir do momento que baixarem o material que está na descrição do vídeo, ver na íntegra esse material que o governo de Pernambuco disponibilizou. Se a gente continuar aqui, dinâmica em ênfase é uma das dinâmicas que tem lá no Word. E aqui, pessoal, eu trouxe outras frases que vocês podem usar. Ele sabe os segredos do seu coração. Ele sabe os segredos do seu coração. Ele sabe os segredos do seu coração. Então, é uma brincadeira que a gente tem lá. Então, aqui você vai ter várias outras frases que vocês vão poder realmente compartilhar com o pessoal durante a oficina de teatro. Então, com isso, pessoal, a gente encerra a primeira aula da oficina de teatro. Você vai assistir o vídeo onde eu explico o Word. Você acabou de assistir esse vídeo aqui e você vai baixar o conteúdo em Word para poder ser o seu referencial para articular as dinâmicas no dia e calcular o tempo de cada dinâmica. E esse PowerPoint que eu acabei de apresentar para vocês, vocês vão apresentar nos 15 minutos que no Word determina para vocês apresentarem esse material para os oficineiros cristãos que estão aí querendo ingressar nesse ambiente do teatro cristão. Então eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Júlio Galvão. Se inscreva no canal, pessoal, porque é muito importante para você continuar recebendo conteúdo de qualidade. E nas próximas semanas eu vou estar postando a aula 2, a aula 3 e finalmente a aula 4 para você finalizar a sua oficina de teatro cristão